Olá, amigos, estamos aqui para mais um vídeo, mas antes da gente entrar no tema do vídeo propriamente dito, eu queria aproveitar esses dias de carnaval, em que ninguém pode muito homenagear o Momo, né, devido à pandemia, para apresentar para vocês um livro de contos que tem alguma coisa biográfica. Muitas pessoas perguntam, né, sobre a minha história, sobre quem sou eu. Esse livro não é biográfico, né? São contos, mas alguns contos existem algumas informações biográficas ainda numa época infantil, pré-adolescência, mas de qualquer maneira são informações. Uma coisa que precisa ficar na mente das pessoas é que uma escrita em primeira pessoa não necessariamente significa que os fatos, os contos, as histórias, as narrativas aconteceram com o autor, né? É muito comum as pessoas, ao lerem contos, narrativas na primeira pessoa, fazerem essa alusão que é equivocada, né? Então, todos os contos, a maioria dos contos está escrito na primeira pessoa, mas não necessariamente se passaram comigo, né? Mas existem uma meia dúzia de contos entre esses 18 dessa coletânea que são biográficos, como disse, numa fase ainda bem inicial da minha vida. Então eu sugiro aí para essa época de carnaval, que não se pode sair para as ruas e comemorar, uma leitura leve, e vocês têm aí no QR Code, para quem está vendo por computador, vai no QR Code com o celular, vai direto para o link. Ou então, na descrição tem os links todos e no comentário afixado também tem. É isso aí. Esse vídeo de hoje vai completar a saga do Vitor 3, do submarino nuclear de ataque Vitor 3 da União Soviética. A gente completa hoje o Vitor 3. E vamos para, em seguida, novos submarinos da União Soviética, que ao final do vídeo eu vou comentar sobre eles. Então vamos aí entrar no tema específico do vídeo. Bem-vindos ao vídeo sobre a classe Vitor 3, o terceiro vídeo dessa série desta classe submarina. Se você não viu os anteriores, que tratam do Vitor 1 e Vitor 2, eu recomendo que o faça. Este é o mais soviético dos submarinos soviéticos. Algumas coisas são redundantes e já falamos e não vamos repetir, né? Então, quem não viu Vitor 1 e Vitor 2, se desejar, deveria assistir antes de assistir este vídeo. Muito bem. Em julho de 1974, o projeto técnico foi aprovado. O que fizeram? Fizeram uma vela e o convés superior reforçados para evitar aquelas avarias durante a imersão dos gelos. Estão lembrados que a gente mostrou vários episódios de submarinos emergindo no gelo, e os russos forçam muito isso, e avariava a antena, avariava o topo da vela. Então eles reforçaram um pouco o convés superior e a vela. Silenciadores adicionais, eles continuaram trabalhando na questão de melhorar a assinatura sonar desta classe submarina. Então, instalaram mais silenciadores adicionais neste submarino. Uma nova geração de consoles eletrônicos também apareceu com esse submarino. Sonar SCAT-KS provê dados para os torpedos. Fizeram o domo do solar, mudaram o domo solar para fiberglass. Consoles de rádio satélite. O controle ônibus de informação de combate, o CIC desse submarino, havia um pouco de problema, né? Porque ele travava muito por overload, tinham que fazer às vezes o backup manual usando régua de cálculo, né? Havia ainda um travamento muito constante nesse sistema ônibus. Um complexo sistema inercial de navegação. No sistema inercial de navegação, você, a partir de um ponto fixo, você segue inercialmente, né? O sistema inercial
exige que você marque um ponto fixo para isso, e a superfície, através de pontos calculados por observação estelar, marcava um ponto fixo e o sistema inercial mantinha o curso. Né? O tempo de mar de 80 dias, que oficializaram uma coisa que já estavam exercendo, né, nesse submarino, e o submarino tem 4 metros maior do que o Vitor II. Essa classe de submarinos foi aumentando um pouquinho do Vitor I para o Vitor II para o Vitor III. Né? E, com isso, eles foram perdendo um pouco de velocidade porque mantiveram a mesma máquina. Do Vitor II para o Vitor III, talvez meio nó de perda, mas do Vitor I para o Vitor III, podemos computar aí um nó inteiro de perda na velocidade. Vamos ver o SSN Vitor III em números. Comprimento de 106 metros, 106,1 metros, uma boca de 10,6 metros, uma boca já compatível com os submarinos modernos, um calado de 7,5 metros, profundidade de teste de 400 metros. Vejam que aquele reforço que foi feito foi um reforço localizado, né? Não alterou em nada a resistência dele à pressão do mar. Né? Então, profundidade de teste 400 metros. Velocidade na superfície 11 nós, velocidade submerso 31 nós, veja que é um pouco menor. Né? Confirma-se que esse submarino também usava o MANPAD, a versão russa, que é a versão o Strela 3M. Tubos de torpedos 2 vezes 65 e tubos de torpedo 4 vezes 53 centímetros. Armas especiais. Esse submarino portava uma arma especial, um helicóptero KA-56 VASP, que era montado, teoricamente, em menos de 20 minutos. Ele poderia ser lançado, né, de torpedos para posições próximas à costa, para permitir a extração, né, extração de grupos de inteligência. Né, comandos especiais que estivessem fazendo alguma missão, entravam nesse aparelhinho que era jogado por paraquedas, através do torpedo e por paraquedas. Né. A dificuldade maior, né, foi encaixar o motor de 40 HPs, né, nessa versão aí do Strela M. Né. Desculpe, na versão do KA-56. 6 cascos testaram mísseis de cruzeiro. Esse míssil de cruzeiro é o S-10, o míssil antinavio, de 53 centímetros, né, de diâmetro. A cabeça era nuclear, 200 quilotons, mas especula-se que nunca foi carregado, né, com armamento nuclear. Né. O alcance além do horizonte e 390 nós. Esse submarino, essa versão, também testou o Rocket Torpedo Esquival, né, o VA-11, que era uma arma de uma velocidade de 200 nós, 7.500 jardas de alcance, 6.858 metros, combustível sólido, capacidade nuclear, mas essa capacidade nuclear, né, e nunca se imaginaria que se usasse isso, né, porque, na verdade, seria um míssil suicida, né, porque ele disparava, explodia a 7.500 jardas, a 6.850 metros, então você veja que não era uma arma para se utilizar, a não ser que você estivesse pensando num ataque suicida. Estabilizador com navegação inercial, ou seja, ele é orientado, mas ele não é roaming, né? Ele não persegue, ele simplesmente mantém por sistema inercial a direção, uma vez setada a sua direção. Né? O bulbo com sonar passivo. Né? Esse é um item que identificava facilmente a diferença clara entre a versão Vitor III e as versões anteriores. Né? Quando surgiu esse bulbo, havia uma série de especulações sobre o que seria, o que ele alojaria, algum tipo de propulsão silenciosa exótica, uma unidade de propulsão magneto-hidrodinâmica.
Várias teorias se levantaram, mas finalmente foi identificado como alojamento hidrodinâmico para uma matriz de sonar passiva rebocável, né? O Towered Passive Sonar Array. Quer dizer, é simplesmente uma rede rebocável de sonares, né? E esse aí é o invólucro hidrodinâmico dele. Os estaleiros que fizeram esse submarino foram dois, né? O United Shipbuilding Corporation e o que já citamos muito aqui, o Admiralty Shipyard. Aí tem uma lista, né, com os submarinos da classe Victor que foram construídos. K-514. Ele até foi denominado como 60 anos de patrocínio do Komsomol, né? Komsomol é um termo muito comum, tem referência à juventude soviética, né? Ele é operacional em dezembro de 1977, no mar, em 1980, 60 dias sob a calota polar ártica, foi a primeira missão do Victor III. Em março de 82, usou torpedos ativos para quebrar o gelo ártico e emergir, uma coisa que a gente viu que os russos normalmente fazem, né? Em dezembro de 1989, disparou torpedos Caliber S, aquele S-10 que a gente acabou de ver, no cais para teste. É uma coisa inusitada fazer esse tipo de teste no cais, né? Em dezembro de 1999, um incêndio com danos em equipamentos, mas sem vítimas. Em julho de 2000, sucesso no lançamento do míssil S-10, o Caliber S, no mar. Em agosto de 2000, elevada medição de radiação no compartimento 4. Ele foi retirado do serviço ativo em 2002. É muito provável, né, que esse episódio de radiação tenha contribuído para a sua retirada, mas ele já tinha um bom tempo de serviço ativo. K-507. Operacional em novembro de 1979. Em 1985, transferido para a Frota do Pacífico. Nós não conseguimos logs, né, os logs de viagem desse submarino. Então, por isso, a gente não tem muito registro dos seus destacamentos. Em maio de 1988, ele foi retirado do serviço ativo. K-247. Ficou operacional em dezembro de 1978. E conduziu 7 destacamentos e jogos de guerra sem eventos notáveis. Em julho de 96, foi removido do serviço ativo por falta de fundos. Começava aquela fase em que a União Soviética tinha problemas de verba. K-512. Operacional em dezembro de 1979, de 83 a 85, destacado 6 vezes para o Atlântico Norte. Esse é um serviço pesado para 2 anos, né? Em julho de 96, ele foi retirado do serviço ativo novamente por falta de fundos. Em 2003, o Japão até financiou o desmanche. Nesse momento, eu quero chamar de novo a atenção para a questão do descomissionamento de submarinos da URSS, né? Eu tenho um vídeo sobre isso e está passando aí agora. Foi um dos primeiros vídeos no canal. K-492. Operacional em dezembro de 1979. Em 1981, em Avacha Bay, na verdade não é que ele tenha detectado um submarino estrangeiro aí. Isso aí eu escrevi, isso aí é errado. Eu acabei não escrevendo completamente a informação. Não foi que ele tenha detectado um submarino, ele arrastou uma rede Towered Array de sonar por alguns metros, né? A gente não sabe, né, o resultado disso, né? Só sabemos que ele puxou essa rede de um submarino estrangeiro sem identificação. Nós vamos ver que isso acontece com uma frequência maior do que a gente pode esperar. Conduziu operações na costa de Bangkok, Washington, né, rastreando um classe Ohio pela primeira vez. Quer dizer, dizem nos logs que ele rastreou um classe Ohio. A gente não sabe, e se rastreou é um feito, porque o Ohio é um submarino bastante silencioso, né? Eles sabiam onde procurar, né? Mas não existe confirmação pelos Estados Unidos de uma classe Ohio ter sido rastreado nessa ocasião.
Em 1985, novamente o log indica que ele rastreou um submarino USS Florida, na saída do porto de Bangor, também em Washington. Né? Então, novamente, sem confirmação. Em julho de 96, ele foi retirado do serviço ativo e ainda por questões de verbas. Era aquela fase difícil da União Soviética. K-254. O K-254 ele foi operacional em dezembro de 79. Vocês reparem a quantidade de submarinos que são lançados, que são colocados operacional em dezembro. Novamente, era uma pressão para lançar os submarinos. Em novembro de 81, ele fez o primeiro lançamento da versão do míssil S-10, Granat, SSN-21, lançada a partir de tubos de torpedos. Em agosto de 83, ele lança o SSN-21 no Mar de Barents. Em 1984, o SSN-21 fica operacional e equipa toda a frota russa. Vocês estão vendo essa seta aí? Ele tem uma característica que os outros não têm. Dá para ver perfeitamente uma protuberância, que são cápsulas para mergulhadores, a vente da vela, onde a seta indica. A gente não sabe exatamente, né? Pode ser estoque de equipamentos para mergulhadores ou próprios mergulhadores onde eles ficavam, né? Então isso é uma coisa que a gente não tem certeza. Em maio de 96, ele foi retirado do serviço ativo. K-251, operacional em setembro de 80, em 1982 destacado para o Atlântico Norte. De 89 a 91 é curioso que ele vence em 3 anos consecutivos uma medalha, o time de defesa civil. Uma coisa estranha isso, a gente não... tem uma série de interrogações em relação a essa medalha aí. Por que um submarino teria, em 3 anos consecutivos, auferido uma medalha num time de defesa civil. Né? Mas a informação está nos logs. Né? Em abril de 1998, ele foi retirado do serviço ativo. K-502, Volgograd, operacional em dezembro de 1980. Em maio de 85, operou na costa de Halifax, Nova Escócia, por 30 dias. Isso é o que está nos logs. Mas, mais uma vez, logs não são necessariamente precisos. Porque a localização de submarinos é um dado secreto. Né? Então, os logs podem não indicar muita coisa. Apenas indica que ele devia estar por ali. Né? Não por ali exatamente, vamos dizer, próximo, mas na região, na costa americana. O comandante Jive Turkey, tem num vídeo dele, ele cita que, por exemplo, ele mesmo tem algumas condecorações, alguns awards por operações no Atlântico Norte. E ele tem certeza que ele nunca recebeu nada das coisas que mereceram ele ter sido condecorado no Atlântico Norte. Né? Então, o log não significa muita coisa, mesmo na Marinha Americana. Em maio de 1992, um compressor de alta pressão explode, ferindo 5 marinheiros e matando 1. Em 2000, ele é retirado do serviço ativo. K-255. Olha aí novamente, operacional em dezembro de 1980. Dezembro parece ser um mês em que os submarinos ficam operacionais. Em 1982, passou 44 dias sob o gelo em patrulha no Ártico. Em 1985, um incêndio danifica equipamentos sem vítimas, mas ele retorna ao porto. Em fevereiro de 1986, ele vai colidir com o cruzador Kretz 2 na profundidade de periscópio. Assim que ele subiu o periscópio, ele viu as luzes do crash em frente. Ele até daria tempo para se escapar e ele emergir, foi o que ele fez. Mas não fez rapidamente, possivelmente um erro de operação. Abriu um rombo no casco do cruzador, teve avarias também na sua proa, e ambos foram para a docagem. Quando um submarino atinge a superfície, atinge um navio de superfície,
é quase sempre responsabilidade ou culpa do submarino, que tem um controle muito maior da redondeza. O Crash 2 não tinha a menor ideia que o submarino estava naquela posição onde ele encontrou, em frente a ele. Isso fala bastante, né, sobre os sonares de superfície daquela época na Marinha Russa. Em abril de 87, ele patrulha o Atlântico Norte, observa exercícios da OTAN, ou seja, já estava reparado, já estava indo na operação de novo. Em julho de 91, busca no Mar da Noruega com o K-138 por submarinos da OTAN. Em julho de 95, avaliou o tanque principal de lastro durante a troca de berço numa docagem. Nunca mais retornou, né? Em 1998, foi retirado do serviço ativo. O K-355. E o retirado do serviço ativo, ainda, mais uma vez, falta de verba, né? O K-355. Operacional em dezembro de 81, olha aí, dezembro de novo. De 82 a 84, ele trabalhou com o Bureau de Projetos Malakit no programa de redução de som da classe Vitor III. Né? Vários testes de mar, durante muitos anos, avaliando os equipamentos mais barulhentos. Isso leva anos. Né? E a classe Vitor III foi quando os russos começaram a se preocupar mais com isso. Ele ainda era um submarino barulhento, ele vai dar subsídios para os próximos. O Akula, por exemplo, já será talvez o primeiro submarino competitivo em relação a isso. Em 1985, patrulha no Atlântico Norte sem eventos notáveis. Em 1982, recebeu medalha por treino com torpedos, como alvo. Ora, veja bem, submarino barulhento é colocado como alvo. E ele faz a festa para os outros, né? Porque encontram, conseguem alcançar e vão ser bem pontuados. Né? Mas ele recebeu uma medalha por treino com torpedos como alvo. Em 1998, retirado do serviço ativo. K-324. Esse é um submarino interessante. Operacional em dezembro de 1980, mais uma vez, olha aí, dezembro. Abril de 1981, ele colide com um submarino não identificado. Não se sabe qual foi. Né? Em outubro de 1983, aí sim um incidente bastante perigoso, pouco conhecido, mas que poderia ter tido um potencial muito grande, semelhante ao da crise dos mísseis. Porque ele foi apanhado por uma rede de cabo sonar do USS McCloy, a oeste da Bermuda, entre Bermudas e as Virgínias, né? E a Virgínia na costa americana. Durante 10 dias, os destroyers americanos circularam o submarino para impedi-lo de retornar à Rússia. Ele estava com o cabo amarrado e preso ainda ao navio, ao Macaulay. Né? E os Estados Unidos não queria ceder o cabo. O cabo tinha uma série de hidrofones, uma série de equipamentos. Esses arrays têm muito equipamento sonoro. Né? Bom, foram 10 dias de tensão. Afinal, os Estados Unidos resolveu liberar e mandou que fosse cortado o cabo, e um navio passou entre os dois, tem uma foto aí em cima, e cortou o cabo. Né? Vocês vejam na foto de baixo, o cabo estava numa situação muito difícil, enrolada em volta do hélice, ele não podia emergir, tanto que ele foi rebocado para Cuba. Né? E manteve a rede de cabos como presente, como eles mesmo disseram, como presente do tio Sam. Né? Agora, foi um bom butim, né? Porque tinha hidrofones de alta qualidade, foi feita engenharia reversa e ajudou bastante a tecnologia de som na União Soviética, essa captura. É por isso que os americanos não queriam, mas se viram forçados, né, a liberar, porque a tensão estava ficando muito grande. Né? Em maio de 1985, conduziu uma missão na costa da Carolina do Sul, achou um submarino balístico e o rastreou por 28 horas no Atlântico Norte, quando ele estava se dirigindo da Carolina do Sul para a sua área de patrulha. Mas ele perdeu o contato e voltou à posição. Ele sabia que encontraria outros, voltou à posição e detectou mais 2 submarinos, indo para a área de patrulha. 2 submarinos que iam também para a área de patrulha. É um grande feito, né? Era para isso que eles estavam lá, né? E provavelmente deve ter recebido algum award, alguma medalha. Completou umas 3 patrulhas sem eventos notáveis. Em fevereiro de 2000, ele foi retirado do serviço ativo. O K-305
Operacional em setembro de 1981. Em maio de 1983, ele detetou um classe Los Angeles, não identificado mais uma vez, né? E rastreou até a área de operação do Enterprise, próximo à costa do Japão, né? E lá, né, ele conduziu várias incursões de profundidade de periscópio, tirando fotografias do Strike Group americano, né? Em julho de 1985, conduziu operações na costa do Japão, coletando dados radar com os submarinos K-242 e K-305. Né? E essa operação, vocês vejam aí o senso de humor, né, da Marinha Russa, eles denominaram essa operação de Mustache Teeth, o que traduzindo literalmente seria teta cabeluda, né? Então, um pouco de senso de humor também, né, da Marinha Russa na denominação da operação. Em 1994, vazamento de água na sala de turbinas, compartimento 5, causou curtos-circuitos em quadros elétricos sem vítimas. Em 95, ele foi retirado do serviço ativo. Com certeza, esse acidente com água na sala da turbina abreviou a vida ativa, né? Foi retirado do serviço um ano depois desse acidente. K-527, operacional em dezembro de 1981. Ele foi destacado com o K-255 para o Atlântico Norte e conduziu buscas ASW por 70 dias. Em janeiro de 88, as barras de controle não se fixaram completamente. Elas se fixaram, elas desceram, mas elas não se fixaram corretamente. Sergei Solovyov e outros 4 entraram no compartimento do reator para girar o parafuso de ajuste, né? Provavelmente o Sergei talvez tenha entrado sem máscara de respiração, né? Porque nada na energia nuclear pode ser tomado como rotina. Mesmo girar um parafuso, você tem que se valer de procedimentos que não são rotineiros, né? Houve vazamento de líquido primário no compartimento, o Sergei inalou vapores, não se sabe como ele inalou esses vapores radioativos, os relatos não são muito precisos, mas de alguma forma ele inalou valores radioativos e morreu 6 horas depois de falha cardiovascular. Em março de 1999, removido do serviço ativo. K-360. Operacional em outubro de 82. Em maio de 83, na costa de Washington, rastreou o West Florida novamente. É outro submarino que rastreou o West Florida e recebeu a medalha de honra, a medalha da Ordem da Estrela Vermelha. É possível que tenha mesmo rastreado, porque recebeu uma medalha, né? Em maio de 83, patrulha o Oceano Índico, sem eventos. O Oceano Índico é de muita importância para a União Soviética na época, ainda hoje, né? As suas alianças com a Índia e com as tensões que existem lá, eles têm muito trabalho, têm muita patrulha no Oceano Índico. Em setembro de 1984, rastreou um submarino balístico em trânsito de Washington para o Pacífico. De 1985 a 89, recebeu várias medalhas de um treinamento com torpedos. Em 1995 a 98 foi usado como navio-treino em jogos de guerra, dessa vez como navio agressor, né? Embora barulhento, foi usado como navio agressor. Em maio de 1998, retirado do serviço ativo, mais uma vez por questões de custos. K-218, operacional em dezembro de 1982. Em setembro de 83, patrulha sobre o Ártico por 9 dias. Em 1986, proveu escolta sob gelo para um Klaus Delta 3. Ele emergiu com o Delta 3 na mesma área e foi a primeira vez relatada a primeira imersão dupla sobre o gelo. Eles emergiram um do outro, aproximadamente 640 metros um do outro. Em julho de 98, ele foi removido do serviço ativo. K-298, operacional em dezembro de 1992. Em setembro de 83, escoltou um submarino balístico Delta 3 sobre o gelo ártico por 47 dias. Bastante tempo no gelo, né? De fevereiro a março de 84, operou sobre o gelo por 60 dias.
Em 1987, em abril, busca por submarinos balísticos no Atlântico Norte por 70 dias. Em julho de 1989, ele apanhou uma rede de pesqueiro. Não se tem notícia de alguma consequência que tenha havido, né? A consequência é desconhecida. Né? Você sabe, quando se enxerga um pesqueiro desse, há que se tomar bastante cuidado e se manter a distância, porque essas redes elas vão muitas milhas de distância do pesqueiro, né? São milhas, vão muito além do comprimento do pesqueiro. Então há que se tomar um certo cuidado quando se tem um pesqueiro à vista, passar muito perto. Né? Em maio de 1998 ele foi retirado do serviço ativo. K-242, operacional em outubro de 83, conduziu operações anuais na costa dos Estados Unidos. Em janeiro de 88, retornou ao porto de missão desconhecida, né, e recebeu a medalha de ordem da Estrela Vermelha, provavelmente porque ele detetou operações, os submarinos americanos comprovadamente. Em julho de 90, recebeu a segunda ordem da Estrela Vermelha. Então, provavelmente ele realmente detetou. Eles davam muita importância a isso. Em 1995, foi removido do serviço ativo. K-358, Murmansk com Somoletes. Essa palavra aparece muito, como já dissemos. Operacional em dezembro de 1983. Em setembro de 1987, ele passou 43 dias sobre o Ártico, com imersão no gelo, né, em destacamento no gelo. Em julho de 1989, emergiu no gelo 6 vezes, assistindo a exploração polar com suprimentos. Né. Em agosto de 89, registrou um submarino estrangeiro sob o gelo, ID desconhecido. Quer dizer, essas coisas são colocadas nos logs, mas são muito vagas. Pode ser até uma baleia, mas foi registrado como um submarino estrangeiro sobre o gelo. Em maio de 1998, retirado do serviço ativo. Essa imersão em gelo, assistindo a exploração, é compartilhamento de dados, né, com pesquisadores, né, no Ártico. Né. K-264, operacional em outubro de 1984, setembro de 1985, ele interrompeu um submarino 688, que é da classe Los Angeles, né? Ele interrompeu durante os testes na costa do Japão e, para evitar a colisão, né, o comandante do submarino americano emergiu. Isso demonstra e mostra a bastante agressividade que existiam dos comandantes da URSS. É lógico que ele não queria colidir com o submarino americano, mas se esse não tivesse emergido, haveria colisão. Né? Eles tinham uma atuação bastante agressiva. Em 1986 e 89, conduziu 3 destacamentos sem eventos dignos de nota e não teve destacamentos nos anos 90. A gente não sabe por que os logs não apresentam destacamentos nos anos 90. Ou ele teve algum problema e ficou encostado, porque em 2003 ele foi retirado do serviço ativo. K-299. Operacional em dezembro de 1984. Em maio de 1985 operou na costa de Halifax, Nova Escócia. Novamente, volto a frisar isso, o que o log diz. Né? Em março de 1987 operou no Atlântico Norte por 70 dias. Em março de 88 sobre o gelo por 55 dias. E em 2000 foi retirado do serviço ativo. Existem 2 tipos, aconteceram a fabricação de 2 tipos de submarino Virtus. O 671 RTM foram os que a gente viu até agora, e uma outra classe modificada é o 671 RTMK. Né? As diferenças são melhor arranjo interno, né? São arranjos internos para permitir melhor acomodação, sem diferença externa. Né? Isso tudo é internamente.
Alguma troca de equipamentos foi feita nesses RTMK, por exemplo, SOX e Non-Acoustic Detection na vela, né? Vocês vejam lá, tem até uma setinha ali, apresenta um equipamento de Non-Acoustic Detection Wake na vela, né? Essa setinha está mostrando isso. Então essas três mudanças básicas: equipamentos, arranjo interno e alguns equipamentos de SOX, de Wake, aqueles que eu já disse que o americano não confia muito. Então vamos a alguns submarinos desse novo projeto, né? Modificado, né? O K-244, operacional em dezembro de 85, em 87 operou no Atlântico Norte por 70 dias procurando submarinos balísticos. Em maio de 88 operou sob gelo por 45 dias e mais uma vez detetou um submarino estrangeiro desconhecido, né? E em maio de 1998 ele foi removido do serviço ativo. O K-292, operacional em novembro de 87 e durante 88, 90 e 92 ele foi agraciado com excelente avaliação, né? Ele foi usado como plataforma de testes e jogos de guerra. Em 1996 as baterias precisavam de substituição e ele nunca mais retornou ao mar, né? Então, em 1996 ele deixou de ser ativo. É bom que se diga que toda vez que a gente fala retirou do serviço ativo, nem sempre é um descomissionamento. Às vezes o submarino fica até por décadas, né? Até ser realmente, finalmente, desmantelado, descomissionado. O K-388, o Petrozavodsk, operacional em novembro de 88, em julho de 91 destacado com outro Vitor 3 no mar da Noruega. Em 1995 proveu medidas telemétricas para o Kirov. O Kirov é um super cruzador da Marinha Russa, moderno. Em 1995 ele proveu medidas telemétricas, né? Em 1996 foi condecorado o melhor da Marinha, destruiu Slava e Udaloy em jogos de guerra, né? Em 2001 participou do filme Russian Death. Não tenho links nem nenhuma indicação sobre esse filme, se alguém tiver, poder colocar aí nos comentários. Em 2010 ele foi removido do serviço ativo. E você veja que o Vitor é sempre colocado, né, para medidas telemétricas, para servir de alvo, porque ele, sendo barulhento, ele é fácil de ser rastreado, né, e dá ponto para os outros, né. O K-138, o Obninsk, operacional em janeiro de 90. Em 1991 participou de jogos de guerra no mares de Barents e da Noruega. Em 94 ele colidiu com o submarino Delta III, formando uma moça no casco. O que aconteceu é que talvez o Delta III, né, não tivesse conhecimento, houve uma falha de comunicação, do período que o K-138 estava atuando naquela área. E o K-138 tinha tido o seu período estendido. E o Delta 13, que era o K-487, desconhecia. Ele veio na profundidade de periscópio e atingiu o Vitor, né? Em 2007, retirado do serviço ativo. K-414, Daniel de Moscou, operacional em dezembro de 1990. Em julho de 1994, enquanto em patrulha no Mar Ártico, ele rastreou um submarino estrangeiro por 6 horas e 23 minutos. Vocês vejam o detalhe da precisão, né, do rastreamento, o que mostra o quão importante era para eles esse tipo de rastreamento, esse tipo de conquista, né. Agosto de 1995, proveu escolta e telemetria para lançamento de um míssil Typhoon no Ártico. Em agosto de 2000, lançou 6 torpedos de teste e atingiu 6 alvos, ou seja, teve uma eficiência de 100%. Em setembro de 2006, enquanto em patrulha de rotina no Mar de Barents, ancorou. Aí um log fala ancorou, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, né? Porque o submarino não ancora, né, no meio do mar, né? Ele teve um incêndio no compartimento eletromecânico, 2 marujos foram mortos, né, e ele foi rebocado. Alguma coisa aconteceu para ele parar e colocar no log uma ancoragem, né? Em novembro de 2002, patrulha no Mar de Barents resgatou um pesqueiro, o pesqueiro Rybak, né?
Em 2013, ele foi retirado do serviço ativo. O K-448, Tambov, operacional em outubro de 92, conduziu 8 destacamentos em eventos notáveis e numerosos jogos de guerra durante os anos 90 e 2000. Né? Ele foi retirado em 2013 do serviço ativo. Cumpriu bem o seu papel, sem eventos, um submarino confiável, que é o que se deseja. Então, essa daí foi a saga do Vitor que a gente mostrou. Uma saga que construiu quase 60 submarinos, né, na classe Vitor 1, Vitor 2 e Vitor 3, e foi uma ponte para a melhoria dos submarinos da União Soviética. Né. É uma saga interessante, né, de se estudar, porque ela foi o primeiro passo para se chegar como nós vamos ver o Alfa, depois nós vamos ver o Akula. O Akula, então, a gente já tem um submarino compatível, que pode competir com o submarino do Ocidente. Então, essa foi a saga do Vitor 3, e como eu já adiantei, nós vamos tratar num próximo vídeo da classe Alfa, e logo em seguida da classe Akula. E aí nós chegaremos, né, naqueles submarinos em que a União Soviética empata com o Ocidente, né, em termos de assinatura acústica, velocidade, automação, uma série de itens que fazem de um submarino uma arma tão letal que ela é. Então, se gostaram, cliquem aí, não esqueçam de assinar, aqueles que ainda não assinaram, e cliquem para manter sempre as atualizações. Muito obrigado e até a próxima.